já convidando aqui ao palco, convido o senhor Rafael Roseira da Vale. Apresentando o nosso palestrante, Rafael Roseira é certificado CISSP, é formado em Tecnologia da Informação pela PUC do Rio de Janeiro, possui especialização em Gestão Executiva de Negócios pelo IBMEC e é professor na pós-graduação de Segurança da Informação no Instituto Infinet. Atua na Segurança da Informação desde 2003 e possui como especialidade a Gestão de Riscos de Cibersegurança, tendo atuado junto à ABNT na construção das principais normas brasileiras do tema. Ele já atuou em programas de conscientização e treinamento, política e comitê de segurança da informação, compliance e assessments diversos nas indústrias financeira, óleo e gás, varejo e mineração, no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. Por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado, Tio. Bom dia, gente. Competir com o trânsito do Rio de Janeiro não é fácil, né? Que bom que vocês chegaram aqui. Legal. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre Risk-Based Security. A ideia aqui é mostrar para vocês como é que o nosso programa de gestão de riscos na Vale se desenvolveu nos últimos anos e tornando possível hoje a gente utilizar um pouco dos seus louros aí, né, dos seus resultados, fazer coisas mais legais, mais bacanas, com base nessa fundação que foi criada com bastante dificuldade aí ao longo dos anos, beleza? A gente tem que sempre mostrar aqui um pouco de disclaimer aqui nas apresentações da Vale, resumindo aqui as letrinhas pequenas, não comprem ou vendam ações da Vale por causa da apresentação de hoje, não é um veículo formal de comunicação da empresa, tá, gente? Legal. Acho que Matias já resumiu aqui meu currículo, então, nesse slide aqui, acho que a informação que sobra aqui mais bacana é o LinkedIn, Rafael Roseira, Rafael com F, Roseira com S, tudo junto aí. Podem criar conexões lá no LinkedIn, beleza? Bacana. Então, qual é o contexto que nós tínhamos à nossa frente nesse nosso início de jornada de criação de um programa de gestão de riscos no ambiente de OT na Vale, que se iniciou lá em 2016, finalzinho de 2016, com algumas ações bastante ad hoc, que foram depois estruturadas na forma como a gente vai ver aqui hoje. E esse programa não foi criado, não foi iniciado por mim, foi iniciado pelo meu colega Rodrigo Simões, que está aqui na frente. Se quiserem depois estenderem as conexões aqui para o meu colega, ele que iniciou a jornada, depois eu meio que roubei o programa dele, Legal. Lá em 2015, 2016, esse é um relatório da Ernst Young, que ele é lançado aí basicamente todo ano, então eu tenho usado ele porque ele mostra para a gente exatamente esse filme, não apenas uma fotografia, mas lá em 2015, 2016, a gente tinha Cybersecurity lá na posição número 9, a penúltima ali em cima, e isso, pelo menos para mim, como profissional de segurança, ainda me choca, Quando eu vejo um relatório mostrando os principais riscos de uma indústria e vejo cibersegurança numa lista de top 10, para mim ainda me choca, Fico muito feliz, justifica muito dos nossos esforços, mas ainda me choca. Então, 2015, 2016 era uma das grandes preocupações. No relatório seguinte, 16, 17, Security permanece lá no top 10, na posição número 9, e o nosso programa permeou toda essa evolução. 17 e 18, a gente tem um upgrade, Cyber vira top 3 no relatório. Existe um gapzinho onde Cyber, na verdade, eu acho que é no próximo, desculpa. Aqui em 19 e 20, Cyber continua ainda nas primeiras posições, agora top 4. E assim, gente, estando aqui no top 10, eu já acho que é uma grande preocupação para os principais riscos de uma indústria, Aqui é que existe um certo pulo, ali de 20 a 23, Cyber sai do radar, não sei por que motivo, é um ponto interessante, por que o mercado, durante a janela ali da pandemia, não viu Cyber como uma grande preocupação no caso aqui é para a mineração, mas em 2023 ele volta
lá na 8ª posição, tá, gente? Então, esse é um pouco do movimento. Esse retorno da preocupação com cyber é reforçada aqui nesse relatório da Deloitte, né? Uma empresa aí, parceira da EY, trazendo um pouco de independência aqui. Aqui, o tópico, né, é a gestão de riscos empresariais, né? Aqui, então, dentro de uma empresa, quais são os principais tópicos de preocupação sob o ponto de vista de gestão de riscos. E a gente vê lá que, o primeiro lugar, ataque cibernético. Gente, eu não consigo me acostumar com isso. Gestão de riscos nas empresas, ataque cibernético é o primeiro lugar. Confidencialidade e privacidade, que é um tema correlato com segurança, segundo lugar. Né? Identidade e gestão de acesso, quarto lugar. Acabei pulando o LGPD, né? Também um assunto bastante correlato com segurança da informação, mais corporativo, menos industrial, menos OT. Né? Então, assim, os 4 primeiros lugares, aí, pelo menos, bastante permeados de segurança da informação. E eu não trouxe aqui nesse meu material, mas bacana que o Thiago Branquinho mostrou ontem, não sei se vocês viram a apresentação dele no final do dia, e ele mostra também um outro relatório bastante relevante, se vocês quiserem dar uma olhada, o relatório do World Economic Forum, que fala sobre as principais preocupações da humanidade. Agora não é mais empresarial, não é mais mineração, as preocupações da humanidade. Né? Fome, falta de residência, crises climáticas, como a que a gente está vivendo hoje no Brasil, e está lá a cibersegurança em 4º lugar, né? Numa perspectiva de médio prazo, aí, 10 anos, e numa perspectiva de curto prazo, 2 anos. O primeiro lugar é a misinformation, né? Que é, né, no nosso atual popular, as fake news, podendo gerar influências, né, nas eleições de muitos países. E lá no relatório ele fala que um dos motores para misinformation pode ser também a inteligência artificial, né? Assunto lá do Branquinho de ontem. Também um assunto muito caro, muito, né, está dentro das nossas preocupações de segurança da informação. Então, outro relatório bastante legal, é lançado ano a ano, as principais preocupações da humanidade. Cara, cyber está lá também na cabeça. Então, esse é um pouco do panorama que motivou esse nosso movimento de gestão de riscos. E assim, e por que cibersegurança é uma preocupação? Vou falar um pouquinho da nossa indústria aqui de mineração, mas eu tenho certeza que se aplica às outras indústrias aí, né? Óleo, gás, elétrica, né? Gente, porque estamos em 2024, né? Aquelas ideias do Jetson estão se tornando realidade hoje. Hoje é inadmissível a gente ter uma operação funcionando dos moldes antigos, de forma isolada, né, com o tal do air gapped ali. Hoje não é mais possível. Hoje a gente precisa criar conexão. Hoje eu tenho soluções que se conectam na internet. Hoje eu tenho conexões de operação se conectando nos sistemas corporativos, o ERP, por exemplo. Né? Hoje você tem a parte de logística, né, falando um pouquinho do ambiente da Vale. Hoje é importantíssimo entender a logística, fim a fim, da nossa cadeia de produção, e como é que eu junto as informações da mina, da ferrovia, do porto, a navegação até o outro lado do mundo, na China, como é que eu conecto, né, venda de minério com a produção. E hoje a gente faz isso através, né, de um centro de operação integrado. E como é que eu junto essas informações se elas estão isoladas? Então, impossível, né? Seria impossível. Então, por causa desse nosso movimento de integração das informações, desse movimento de busca pelo futuro, né, Next Generation Mining, e aqui eu trago um caso aqui da nossa concorrente, né, Rio Tinto mostrando essa preocupação com a tecnologia sendo essencial para a mudança dos negócios da empresa. Né? E, nesse meu outro slide, um caso da Vale, né, a nossa operação de S11D, a última grande operação que a gente lançou, já tem alguns anos aí, não é tão recente, mas aqui a gente vê, né, o sistema avançado de automação, nosso, né, conhecido supervisório, né, um supervisório de última geração, uso de drones, simuladores, muita conexão com o mundo externo. Né? A gente usa
em algumas das nossas operações, os sistemas truckless, sistemas autônomos, né? Também coisa de filme. A gente tem lá caminhões fora de estrada, que é do tamanho desse pé direito aqui, funcionando sem motorista, né? De forma autônoma. Então, muita tecnologia. A gente tem, no caso dos caminhões com motorista, a gente tem, por exemplo, a gente usa um sistema antissonolência, um óculosinho que identifica se o motorista está piscando ali, está com sono, está nervoso e coisa e tal. Então, muita biologia ali aplicada na leitura das piscadas de olhos, né? Esse sistema ele fala lá com o outro lado do mundo, vai lá na Austrália, volta. Como é que a gente usa uma tecnologia dessa que traz mais saúde e segurança, né? Reduz fatalidade para a gente? Como é que a gente usa isso se eu mantiver aquela operação desconectada? Então, gente, esse aqui que é o nosso cenário. Então, lá em 2016, a gente vê, então, uma explosão desses movimentos, muita solução sendo criada, aparecendo, muitos projetos necessitando mudança na nossa arquitetura, e o pessoal ainda não se preocupando tanto com segurança, né? Isso lá em 2016, tá? E aí, em 2017, a gente percebe que aquelas primeiras iniciativas que a gente estava tendo em 2016, elas precisavam ganhar um pouco mais de corpo. Foi aí que o nosso programa ele começa, agora sob um ponto de vista mais estruturado, né? Sob um ponto de vista prático, começou em 16, mas em 17 ele ganhou um pouco mais de corpo. O que acontecia? Como é que a gente fazia esse trabalho? Como é que a gente estruturou esse trabalho, né, a partir de 2017? A ideia era a gente ir a campo, fazer análise de segurança, né? Então, eram análises presenciais nas operações. De 2016 para 2017, a gente foi criando, gente, esses bloquinhos aqui, tá? De cara, a gente não começou com todo esse pacote de serviço, eles foram se montando aos poucos. Então, a gente, na nossa presença lá física, né, na nossa visita à operação, a gente fazia uma análise de vulnerabilidade, quase sempre junto aos times de OT. Eles nunca tinham ouvido falar o que era uma análise de vulnerabilidade, não conheciam as ferramentas, não sabiam para que servia, e muitas vezes a gente executava a primeira análise de vulnerabilidade da vida ali dos times de OT, em loco ali com a nossa presença, tá? A gente usou na época o Tenable Nestus, por ser uma solução mais portátil, né, que a gente identificou, compramos ali com o nosso cartão corporativo mesmo algumas licenças e vamos embora, a gente não precisava de appliances, né, de nenhum tipo de ajuda de infraestrutura, tá? Já trazendo um pouco do cenário, digamos, de relacionamento à época, né? Nessa época, 2017, gente, era uma grande dificuldade para a gente fazer tal das visitas às operações. O pessoal de OT, quando ouvia falar de segurança, que era um tema corporativo, era um tema da TI, eles falavam, quem é esse pessoal aqui que quer visitar a gente? É auditoria, eles querem vir aqui apontar nossas falhas? Então, assim, gente, era um relacionamento bastante inóspito ali, agressivo. Então, a gente não conseguia fazer um grande planejamento. Olha, vou mandar uma appliance aí, instala isso aí, faz uma mudança na sua rede como preparação da minha visita. Então, tinha que ser um negócio meio... se vira nos 30 aí. Então, na época, o Nessus funcionou muito bem, a gente botava na nossa estação de trabalho e vamos embora, vamos para o jogo, tá? A gente também fazia uma análise de controles, uma espécie de um assessment, tá? Começamos lá em 2016, comecei em 2017, usando uma ferramenta chamada CSET, C-S-E-T, é uma ferramenta do governo americano, né? Uma ferramenta gratuita, basicamente uma grande biblioteca de normas ali com perguntas, né? Que gerava no final um score. Novamente, gente, aqui era um espírito bastante empreendedor, quase um movimento de startup aí, se vira com o que você tem, baixo orçamento, né? Então a ferramenta funcionou muito bem. E para a gente já começar então a reduzir um pouco daquele atrito que nós sentimos ao tentar visitar as operações, a gente identificou que a gente precisava nos fortalecer, a gente precisava trazer um pouco da cavalaria de conhecimento de OT. Então, ali em 2017, a gente contratou uma empresa de engenharia de OT para fazer o que a gente, na época, chamava de nos dar a chancela de OT, nos dar ali um carimbo de OT, para ajudar a mostrar que a gente entendia do assunto, né? O assunto era segurança,
normalmente nas empresas não há time mais especializado do que o time de segurança, né, que era a gente, mas a gente realmente precisava mostrar que a gente conseguia conversar, falar a mesma língua do time de OT. Então, esse trabalho com essa empresa especializada em segurança de OT ajudou a gente, e a gente então criou uma nova lista de controles, com a nossa cara, com o que a gente achava que era razoável para a nossa empresa, fazendo os filtros ali, tirando, né, aqueles controles, aquelas práticas da NASA, né? Então, a gente fez ali uma customização muito baseada na ISA 62443, né? Foi interessante esse trabalho, porque a gente não conhecia, a gente trabalhava com as normas tradicionais de segurança de TI, então a ISA 62443 apareceu para a gente nesse movimento aqui, tá? E a gente fazia testes de invasão. Aqui tem uma rápida explicação aqui. Esse trabalho, gente, de seleção dos controles da ISA 62443, esse trabalho andou junto com a criação de um framework de controles para a empresa toda. Então, a gente foi lá no NIST, Cyber Security Framework, né, documento que agora, em fevereiro, ganhou a sua versão 2, está ganhando mais maturidade aí. Esse documento é bacana, ele apresenta lá os objetivos de controle, né, eles chamam de subcategorias, ou seja, todas as práticas que a gente precisa fazer na empresa, e ele funciona como tradutor, né, ele funciona realmente como um plug para ambiente corporativo, TI, e para o ambiente operacional. Na TI, a gente escolheu os controles da 27001 e para a OT, como eu falei, 62443. Então, hoje a gente tem uma linguagem comum para controles de segurança dos dois mundos, IT e OT, que nasce do NIST, e na hora vamos ver ali, do controle mais detalhado, a gente tem essa customização, né, esse nível mais próximo do nosso objetivo final, do nosso ativo, do nosso escopo final, falando a linguagem tanto de TI quanto de TA, beleza? Legal. E o teste de invasão, como eu já comecei a falar. Gente, teste de invasão nas OTs, a gente entende que é um assunto completamente controverso, né? Muitas empresas proíbem, muitas empresas não fazem. A gente foi num espírito bastante humble ali, Indiana Jones, vamos fazer. Cara, e eu acho que o teste de invasão, no ambiente de TI nem precisa falar, mas no ambiente de OT é uma ferramenta fantástica. Não sob o ponto de vista técnico. Sob o ponto de vista técnico, a gente pode fazer scan de vulnerabilidade, rodar controle, entender o ambiente. Tudo isso vai trazer para a gente informações bacanas sobre o ambiente, sobre como melhorar. Mas o teste de invasão é uma ferramenta de marketing. É uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de impacto que não tem igual. Você apresentar um relatório de controles, um relatório de vulnerabilidade, o pessoal, por mais engajado que esteja, o pessoal fala, tá, beleza, caramba, tem agora um dever de casa aqui, né, tem que consertar isso. Mas quando você fala, que você roubou credencial, que você invadiu o Active Directory, o sistema supervisório, quando você mostra a tela do sistema supervisório com o mousezinho em cima ali do botão de fazer alguma mudança, quando você mostra o sistema de CFTV da operação, cara, quando você mostra isso, você vê o brilho nos olhos do seu interlocutor. Cara, isso não tem ferramenta de engajamento melhor do que isso. Então, assim, na nossa opinião, gente, vale ali o risco, né, de fazer esse teste em um ambiente. A gente sempre fez de uma forma bastante controlada, né? A gente usava aqui a abordagem grey box, não chegava lá e saía escaneando tudo. A gente perguntava, né, primeiro, né, para começar, a gente se posicionava dentro da rede de OT. Tá? Então, é um exercício também que tem que ser planejado com relação ao objetivo que você quer alcançar. Se eu quero testar o pulo da minha rede corporativa para a minha rede de automação, esse é um objetivo, né? Pode ser um objetivo interessante, pode ser certamente um objetivo válido, mas não era o nosso objetivo. Por quê? Porque a rede corporativa, quem cuidava é o nosso ambiente de TI, quem cuidava da DMZ era o nosso ambiente de TI, e esse ambiente sofria já os seus pentests, as suas análises. A gente não queria misturar as bolas, então a gente queria realmente modularizar. Quantas vezes nessa época a gente tinha feito um pentest na rede de automação? Nenhuma, então era esse o foco que eu queria, né? E novamente, colocar em prática o conceito de Zero Trust.
né? Não é porque eu tenho rede corporativa, DMZ, que eu vou entender a rede de OT como já está protegida pelas minhas camadas exteriores. Não, a gente precisa ter as proteções dentro da camada de OT também, e é isso que eu quero testar. Então, a gente se posicionava dentro da rede de OT para tentar entender qual é o carnaval que a gente conseguia realizar ali. Como eu falei, fazíamos um teste gray box, a gente entendia, então, quais as redes mais críticas, onde a gente realmente não podia tocar. Então, a gente tentava fazer um trabalho bastante cauteloso ali, beleza? Fazíamos esse trabalho também com uma empresa especializada, né, em pentests, aí, trazendo para a gente bastante experiência, né, apesar da gente até achar que a gente poderia fazer esse trabalho, a gente queria ter mais e mais chancelas, mais proteção, digamos assim, dessas parcerias. Beleza? Então, esse aqui era o nosso conjunto de serviços básicos que a gente começou a executar, e ao longo do processo a gente foi adicionando aí sim a gestão de riscos. Não estava presente no nosso menu de serviços no primeiro momento, a gente foi inserindo isso aos poucos. Quando a gente foi começar a fazer uma gestão de riscos, gente, e gestão de riscos aqui é diferente de análise de controles, tá? Isso aqui é um debate que a gente pode ficar aqui o resto da semana conversando, né? Com uma cervejinha, as ideias até fluem melhor, mas aqui no análise de controle a gente fazia uma análise de checklist. Tem antivírus, tem backup, tem DMZ, né? Sim ou não? Aqui na análise de risco a gente queria se preocupar com qual é a chance da gente ter um problema, né? Dado aqui o ambiente de proteção daquela operação que a gente estava analisando, qual é a chance da gente ter um incidente? E, se a gente tiver um incidente, qual o tempo de retorno? Qual seria o tamanho daquele incidente? Então, linguagens muito próximas, né? Linguagens irmãs, mas diferentes. Nesse momento, gente, a gente teve uma primeira sacada, um pouco na sorte, um pouco planejado, né? Não sei dizer, mas um primeiro movimento que foi crucial para fazer com que o nosso programa desse certo. E hoje, quando a gente olha lá atrás, a gente fala, cara, esse movimento aqui foi crucial, foi importantíssimo. Assim, a gente não inventou uma metodologia de riscos, é fácil a gente encontrar uma forma de fazer análise de gestão de riscos dentro do ambiente de tecnologia, mas na época a gente foi lá se plugar na metodologia corporativa. O que está acontecendo aí? O que existe já de movimento de gestão de riscos acontecendo no mercado? Então, no mercado não, desculpa, no resto da empresa. Então, a gente entendeu a metodologia, a gente se plugou, a gente usou os mesmos padrões, a mesma forma de fazer as coisas, o mesmo sistema. Então, e isso deu para a gente, ao longo da nossa jornada, uma baita facilidade. Tá? Na empresa de vocês, se não existe um movimento de gestão de riscos corporativo, certamente posso dizer que, né, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, mas se tiver, gente, tem que se plugar neles, tem que falar a mesma língua, porque assim, ao longo dessa jornada, a gente usou esse modelo como catapulta, né? Então, os fóruns, os reportes, os movimentos que a gestão de risco corporativa faz, levava a gente de reboque, tá? Legal. Falando um pouquinho mais sobre como que funciona a gestão de riscos na Vale, né? Então, é uma metodologia baseada no COSE e na ISO 31000, tá? Então, segue aí as melhores práticas no mercado. É basicamente um cálculo de duas variáveis, probabilidade e impacto. A gente trabalha muito no modelo qualitativo, então, alto, médio, baixo. Na parte de severidade, posso até dizer que a gente faz uma análise semi-quantitativa, né? Então, os nossos alto, médio e baixo têm faixas financeiras, mas, assim, não é uma maturidade que a gente tem na empresa muito elevada, né? Não sei se vocês conhecem aquela metodologia FAIR, uma metodologia bem bacana de análise de risco quantitativa, então, muito cálculo matemático, probabilístico, financeiro ali aplicado. A gente não faz nada perto disso, então, qual a chance de dar problema? Qual é o impacto disso? Tá? Na parte de probabilidade, a gente tenta se cercar, é difícil pra caramba. Se vocês pensam, desculpa aqui, se vocês estão pensando, pô, mas como é que eu faço a gestão de riscos de segurança em OT? Cara, é difícil pra caramba, não estou falando que é fácil, não. E a gente tenta buscar alicerces. Então, relatórios de mercado, esses relatórios
como eu mostrei, né, das Big Four, relatórios de fornecedores específicos, né? Sou grande fã de um relatório do Instituto Ponemon, que nos últimos anos tem ganhado um pouco de patrocínio, já teve patrocínio de alguns fornecedores de segurança, nos últimos anos tem sido da IBM, podem procurar lá no Google, então, Ponemon IBM, custo do Data Breach, relatório bem bacana que valora financeiramente qual é o impacto financeiro de um vazamento. Então, a gente tenta usar esses relatórios, né, informações dos nossos prestadores de serviço, né, Big Fours e tudo mais. Então, assim, se vira aí para buscar a melhor estimativa de probabilidade. E é um processo que a gente não precisa acertar no começo, né? O negócio é ficar em pé e a gente ir aperfeiçoando ano a ano. Começamos o trabalho em 2017, até hoje a gente olha lá, cara, essa probabilidade aqui está muito ruim. Né, onde a gente estava com a cabeça quando definiu isso? Então, é melhoria contínua, gente. Aqui não dá para acertar de primeira, não. Na parte de impacto, a gente trabalhou muito com estimativa de interrupção nas operações, né, lucro cessante. Quando a gente pergunta para o pessoal das OTs, qual é o tamanho do impacto desse determinado incidente, por exemplo, uma infecção de ransomware lá na operação, o pessoal fica meio perdido. Mas se a gente perguntar, se a gente tiver uma infecção, quanto tempo você fica parado? Quanto tempo você demora para se restabelecer? Quanto tempo? Vamos pensar um pior caso aqui. O ransomware infectou todo o seu ambiente crítico de automação. Quanto tempo você precisa para restaurar o seu ambiente como um todo, completo? Essa resposta o pessoal sabe, né? Vou demorar 12, 24, 48 horas, né? E se você tiver um incêndio no seu data center? Pô, se eu tiver um incêndio, aí ferrou, eu vou ficar 1 mês, 2 meses parado. Esse linguajar o pessoal responde bem. E aí eu pego aquele tempo, vejo quanto que aquela operação gera de receita para a empresa, aquele valor é o valor que eu vou ter perdido no caso de um incidente, beleza? A gente trabalha também o impacto reputacional, né? Aí já é um input bastante grande do nosso time de segurança. A gente acompanha os movimentos do mercado e a gente diz, cara, se a gente tiver um problema, a gente vai ficar 1 semana na mídia, vamos ficar X dias na mídia, a gente vai ter problema com o governo, a gente vai ter que, um problema nacional, eu vou ficar preso aqui em incidentes no Brasil, ou isso vai respingar lá para a Ásia, para a Bolsa de Nova York, onde a gente tem ações e coisa e tal. Então, a gente meio que define um pouco certos parâmetros e apresenta lá para o time de automação como uma proposta. De acordo com o nosso acompanhamento aqui do que está acontecendo no mercado, a gente sugere isso aqui, tá, gente? Na parte de impacto, a gente tem bastante vontade de avançar para uma análise de saúde e segurança. Ou seja, um incidente cibernético levando eventualmente a uma fatalidade. A gente ainda se degradeia um pouco com esse tipo de situação. Se a gente estiver novamente conversando aqui tomando uma cerveja, certamente a gente vai deixar a nossa imaginação fluir e a gente vai dizer, cara, é claro que alguém pode morrer por causa de um incidente cibernético. Mas na hora que a gente está lá na frente do nosso conselho de administração e a gente precisa passar essa informação, é fogo, né? Porque eles vão perguntar quantas vezes isso já aconteceu. E a gente não tem boas respostas para isso. Vou ter que fazer alguns malabarismos, né? Pegar um caso e dizer, olha, aqui foi quase, ou então teve um incidente lá na Alemanha, que o forno explodiu e as pessoas morreram, mas a causa raiz ainda está em análise, pode ser que seja cibernético. Então, sim, a gente hoje vive a gente fica em cima do muro, entre saber que a coisa tecnicamente pode acontecer, mas nos faltar casos reais para a gente compartilhar. Então, a gente ainda não coloca oficialmente isso nas nossas análises de riscos cibernéticos, né? Essa questão de fatalidades, né? Health and Safety, mas a gente tem feito aí uns primeiros estudos, tá? E o final da nossa análise de risco é uma matriz de risco, né? A gente usa 5 níveis de probabilidade, 5 níveis de impacto, temos uma matriz aí, né, 5x5, com 4 níveis de riscos, né? Baixo, médio, alto, muito alto. Legal? Então, a gente começou a exercitar essa metodologia da empresa lá no início da nossa jornada e executamos isso até hoje aí, né?
E, por fim, nesse nosso pacotinho de serviços, a gente sempre tenta adicionar sessões de conscientização e treinamento para, né, espalharmos ali a palavra do Senhor perante os times, né? A gente pega lá tanto o público geral, que vai se preocupar com o USB, com phishing, né? A gente traz também os líderes, né? Então, tentamos fazer ali uma rodada. Aqui umas fotos, né, de algumas dessas sessões, né? Gosto bastante dessa última foto aqui, quando você pode ver 3 fileiras de pessoas em pé ao final do nosso auditório aqui, né? Essa foto foi lá na nossa operação de Carajás. Esse dia aqui eu me senti um popstar, né? O pessoal pedindo autógrafo no final, coisa e tal. Então, é sempre legal, gente. Não sei se vocês gostam de fazer palestras, mas é um momento onde a gente tem um contato. Houve algumas histórias, né? Por exemplo, ouvi uma vez uma história do camarada falando: poxa, eu também sou muito engajado com segurança, adoro segurança da informação. Eu, por exemplo, quando estou em casa e eu recebo um e-mail que está estranho, um e-mail que claramente é de phishing, o que eu faço? Eu mando para o meu e-mail da Vale, porque eu sei que na Vale a gente tem proteção e coisa e tal. Cara, é que você percebe que, puta, eu tenho emprego aqui para mais de 10 anos na minha jornada. Legal? Show de bola. Isso tudo, gente, foi nosso início da jornada aqui em 2017. Em 2018 foi o nosso ano de expansão, eu diria, né? Eu e Simões aqui, meu colega, a gente foi botamos o bloco na rua, fomos fazer mais e mais análises, né? Foi o período onde eu fiquei super preocupado quando voltava para casa. Era tanta viagem que sempre quando eu voltava para casa eu ligava: meu amor, estou voltando para casa, tá? Para a gente não ter surpresas, de tanto que eu ficava na rua viajando. Em 2017, gente, né, contando aqui números, né, das análises, 2017 nós fizemos 4 operações no Brasil e 2 em Moçambique, tá? Foram nossas operações mais de teste dentro desse modelo que começava a ganhar um pouco mais de robustez. Em 2018, você vê aqui, né, o que eu estava falando, foram 24 operações. Cada análise dessa, gente, a gente ficava uma semana em campo, tá? Para fazer, principalmente os testes de invasão, demorava um pouco mais tempo, né? Tem todo um protocolo para chegar na operação, né? Checagem de saúde e segurança ali, coisa e tal. Na volta também tem que sair um pouco mais cedo para pegar voo, coisa e tal. Então, era um trabalho de uma semana em campo. Em 2018 também fomos lá para o Canadá ver as operações, foi uma experiência bastante legal. Nossas operações underground, né? De níquel. Em 2019, a gente faz mais algumas operações aqui no Brasil e a gente tenta cobrir lá o resto do mundo com nossas operações em Omã, Indonésia e Malásia, né? Infelizmente, a gente não visitou esses belos lugares, a gente fez virtualmente, mas conseguimos executar o assessment mesmo assim. Em 2020, vocês vão ver que a gente começa a ter uma diminuição drástica das nossas idas em campo, por um assunto que por um motivo que eu já vou explicar aqui, tá? Então, 2020 foram só 2 operaçõezinhas só protocolar, né? Gente, em 2019 nós tivemos o grande incidente da Vale de Brumadinho, né? A gente tem um grande pesar no coração até hoje, situação que trouxe para a gente bastante vergonha para alguns, né? Arrependimento e coisa e tal. Então, muitos mixed feelings aí para a gente empregado da Vale. Mas, em se tratando do nosso assunto aqui, o incidente gerou uma avalanche de novas mudanças na empresa, né? Até hoje a gente vive uma nova reconstrução cultural da empresa. A gente busca uma forma de trabalhar muito mais sólida, perdendo vários vícios que a gente entende que estavam ligados ao incidente. E, principalmente, por causa do incidente, o nosso modelo de gestão, chamado VPS, ganhou bastante força. Ele não nasceu em 2019, não, ele já existia, mas ele certamente ganhou bastante força pelo incidente. O que é o modelo de gestão VPS? Basicamente, gente, são rotinas, são ferramentas de trabalho padronizadas para a empresa toda, para a gente alcançar mais saúde e segurança, né, resultados sustentáveis e todos os grandes objetivos que a gente tem. E aí lá é um triângulo, né, são três
componentes, né, 3 grandes componentes, o componente de liderança técnico de gestão, e lá no técnico a gente tem lá, a gente chama o elemento 4 do VPS, né, percepção e gerenciamento de risco. Gente, esse tipo de coisa foi, novamente, um grande, uma da gestão de riscos na empresa toda, tá? Aqui a gente tem, né, o nosso propósito da Vale, né? Existimos para melhorar a vida, transformar o futuro. Aquela coisa de missão, visão e valores, né? Na Vale a gente se desdobra dessa forma. Temos aqui uma lista de valores, né? Vida em primeiro lugar é o nosso principal valor. E chegando aqui no comportamento-chave, temos aqui, ó, o primeiro comportamento, obsessão por segurança e gestão de riscos. Gente, é natural que esse tipo de comportamento-chave, ele tem grande foco nas nossas operações. É onde a gente tem mais gente, é onde a gente tem mais incidentes, né? É onde a vida da Vale funciona. Mas vale para a empresa toda e, novamente, a gente pega carona nisso aqui. A gente pluga nosso processo de gestão de riscos de segurança em OT, a gente pluga nisso. Então, existem, por causa do VPS, criou-se muitas rotinas nas empresas, nas áreas, e a gente insere gestão de riscos ali. Uma vez que a gente analisou o risco, a gente debate os riscos nas reuniões semanais, as reuniões, né, o floor management meeting, né, as reuniões lá de operação. Então, novamente, gente, o VPS foi mais uma grande alavanca para a gente conseguir distribuir a nossa metodologia de riscos pela empresa, tá? Nesse momento, nasce, gente, o conceito de linha de defesa. Não sei se vocês conhecem, né? É um conceito bastante ligado com o ambiente de gestão de riscos. Basicamente, o conceito de linha de defesa é a gente ter, novamente, que nem segurança, né, as camadas de proteção, né? Isso vale para tudo, para a empresa toda, tá, gente? Saúde e segurança, financeiro, recursos humanos, suprimentos, tudo. Tudo na Vale, ligado à gestão de riscos, segue o conceito de linha de defesa. A primeira linha de defesa são os donos dos controles e dos riscos, tá? É da onde nascem os riscos e da onde nasce a gestão. A segunda linha de defesa são os times especialistas, os times que definem as normas, né? Os grandes especialistas do tema. E a terceira linha de defesa é a auditoria, né? Então, a ideia é que os riscos sejam gerenciados pela primeira linha, eles sofram, né, uma primeira camada de auditoria, digamos assim, pela segunda linha de defesa, e tenha uma segunda camada de auditoria feita pela auditoria interna mesmo, tá? Então, esse modelo foi aplicado na Vale e a gente se encaixa aqui como uma segunda linha de defesa, tá? Então, nós nos tornamos oficialmente uma área chancelada pela empresa como especialista do tema cibersegurança. Isso deu para a gente mais um pouquinho de força para fazer as nossas rotinas de gestão de riscos acontecerem. Legal? E aí a gente chega em 2020 com um movimento bastante legal. Se vocês quiserem, a gente pode conversar mais aí pelo evento, tá? Novamente, lá no LinkedIn, podem me adicionar. Mas isso aqui é um movimento que eu acho que é bastante interessante para o mercado. Não vejo muitas empresas com a integração IT-OT acontecendo, né? Nós fizemos isso em 2020. E aqui, gente, aqui foi mais uma camada de empurrão para a nossa gestão de riscos de OT acontecer. Só um detalhezinho, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente demorou um pouquinho mais de tempo para processar esse movimento. Foi um movimento bastante intenso. O time de TI, vocês já vão ver no próximo slide, o time de TI se junta ao OT, então o time de TI ele duplica de tamanho e a gente precisa, então, de um dia para o outro, começar a fazer nossos processos funcionarem para os dois ambientes, que possuem rotinas diferentes, possuem timing diferente, possuem formas de trabalhar diferentes. Então, assim, foi um processo que demorou aí um pouco mais de tempo para a gente diluir, né? Então, como é que funcionava aqui a OT antes da integração, né? Então, cada linha de negócio, aqui eu estou no Brasil, estou aqui no nosso negócio de base metals, né? Níquel, cobre, manganês, cada um deles tinha a sua TA. Um data center, um conjunto de um time, né, a sua própria rede, o seu próprio link para a internet, o seu próprio supervisório, né, cada um deles. No Brasil, nosso negócio principal, minério de ferro, né, mesma coisa. Então, gente, a gente tem hoje dezenas de operações, cada uma delas
com o seu próprio time de automação. Então, a integração, toda a automação, então, se juntou no time de TI, que passa agora a se chamar tecnologia, né? Tecnologia da informação, tecnologia operacional, virou o nosso time de tecnologia. A gente já tinha lá aplicações, host, né, infraestrutura, telecom, business partner, né, desenvolvimento de projeto, coisa e tal, todas as linhas tradicionais de TI. Agora a gente ganha, então, esse componente industrial. E aí, cada uma daquelas operações tinha os seus riscos, que a gente foi criando desde lá de 2017. Até esse momento, gente, por mais que aqueles movimentos que eu já expliquei para vocês tenham impulsionado um pouco a gestão de riscos, eu posso dizer que a nossa nota de maturidade, né, de 0 a 5 aí, era uma nota 3, diria. O pessoal gerenciava riscos nota 2,5, 3 aí, fazendo força. Com a integração, os riscos também vieram para a tecnologia. E nesse momento aqui, gente, nós, segurança, nós estamos nós estávamos na TI, estamos dentro da tecnologia, então a gente falou, pô, agora que vocês vieram, gente, agora aqui o bumbo toca dessa forma aqui. Aqui a gestão de risco precisa ser feita de uma forma bastante mais madura, mais séria do que vocês faziam, tá? Aqui, gente, olha, antes da nossa integração, era claro e notório a diferença de maturidade, por exemplo, lá do nosso checklist de controles, né? Tem backup, tem antivírus, tem segmentação de rede, faz patching, coisa e tal. A gente em TI sempre teve, né, nessa janela que eu estou mostrando para vocês, a gente sempre teve um nível de conformidade com as práticas bastante elevado e era notório que os times de automação traziam uma nota bastante baixa. Depois da integração, a gente conseguiu, por exemplo, inserir novas práticas, como, por exemplo, gestão de vulnerabilidade. Lembra que eu falei que muitas das automações nem conheciam gestão de vulnerabilidade? Agora, dentro da tecnologia integrada, isso virou um processo padrão, né? O processo padrão da TI simplesmente transbordava para o mundo de OT. A gente fazia gestão de acesso, agora a gente começou a aplicar políticas de bloqueio de USB de forma padronizada para as OTs, né? Monitoramento de segurança, né? Detecção, resposta a incidente, eram práticas quase que inexistentes, que passaram a ser padronizadas. E a gente viu, gente, no final do ano passado, a gente fechou com um nível de OT, de conformidade com os nossos controles, ligeiramente maior do que o nosso ambiente de TI. Então, a gente conseguiu, nesses 2, 3 anos, com bastante esforço de todo o time de tecnologia, a gente conseguiu igualar as práticas por causa da integração. Beleza? E aí a gente chega no final da nossa jornada aqui, né? Estamos falando do ano passado, quando a gente conseguiu, então, finalmente, realizar um dos nossos sonhos, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver aí alguns materiais da McKinsey, né, e outras fontes que falam bastante dessa coisa do risk-based security, ou seja, a gente pode nortear a nossa rotina, o nosso planejamento, a nossa estratégia de segurança, baseado, por exemplo, em maturidade, trabalho super tradicional, que a gente, por exemplo, continua fazendo. Estou com nível baixo de maturidade nesses pontos, então eu vou atacar eles para aumentar a maturidade. Mas o mercado entende como um outro degrau, né, um próximo degrau de maturidade, de estratégia de segurança, é a gente tomar as decisões, nortear os nossos programas baseado em risco. Então, a gente começou a raspar esse ambiente no ano passado, quando a gente, por exemplo, conseguiu se inserir dentro do processo orçamentário. Então, hoje, na tecnologia, todo projeto, né, que naturalmente demanda ali um orçamento, ele vai ter que, ele se justifica. Por que esse projeto aqui é importante? Né? É para eu reduzir níveis de saúde e segurança, melhorar a saúde e segurança, é para eu trazer mais produtividade, trazer mais dinheiro para a empresa, é uma demanda legal, né? Algum órgão está mandando eu fazer isso, ou é uma demanda que reduz risco, né? Então, hoje, redução de risco, né? Gestão de riscos é uma categoria, é um motivador dos projetos, e desde o ano passado, quando o projeto diz, né, que ele
ele precisa acontecer para reduzir riscos, a gente pergunta, qual é o risco? Né? Aí o pessoal começa a responder, não, é o risco disso acontecer, aquilo acontecer. Cara, eu não quero saber da sua explicação, eu quero sistematicamente, me mostre lá no nosso sistema qual é o código do risco que a gente está gerenciando, que vai ser melhorado pelo seu projeto. Né? Nessa hora, a gente encontra, às vezes, riscos já estabelecidos, às vezes não. Isso retroalimenta o nosso processo de gestão de riscos. Se o cara quer um projeto para reduzir risco e não existe risco, tem alguma coisa errada aí. Ou o projeto não precisa acontecer, o que não é a maior parte das verdades, ou o que mais acontece é a falta do risco sistematicamente estabelecido. Legal? Então, esse é um processo muito bacana que a gente começou a exercitar ano passado, tem gerado exatamente essa retroalimentação. Tá? Ciclo de vida de ativos. Né? Então, novo processo também da gente gerenciar a obsolescência dos nossos ativos, sistema supervisório é um grande campeão, um grande titular aqui do nosso exercício de ciclo de vida. Agora, a nossa calculadora de ciclo de vida, de qualidade daquele ativo, daquele sistema, ele considera também a gestão de riscos que a gente tem. Tá? E, por fim, aqui, gestão de ativos críticos. Né? É onipresente nas boas práticas de mercado, a mensagem de que você não consegue proteger o que você não conhece. A gente precisa entender e priorizar aqueles ativos mais críticos, as nossas joias da coroa, e hoje o conceito de um ativo, de um sistema relevante, ele leva também em consideração os riscos que a gente tem hoje mapeado para ele. Tá? Então, eu posso dizer que hoje a gente está vivenciando Agora a brincadeira começou a ficar um pouco mais proveitosa, né? Todo o nosso esforço de gestão de riscos, que gera benefícios por si só, gera benefícios para a própria gestão de riscos, mas agora começa a gerar benefícios para outros processos também, como esses 3 que eu citei. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado.